Nessa semana, o caso Diddy continuou e agora, de fato, como a gente espera um julgamento, com testemunhas, com novas informações, com provas, tudo que a gente estava esperando desde setembro do ano passado. O julgamento começou na segunda, onde o juiz escolheu quem seriam os jurados, os 12 jurados e os 6 suplentes, e também ouviu 2 testemunhas do caso. A gente já falou um pouquinho aqui sobre essas testemunhas no último vídeo, mas só para dar uma recapitulada, essas testemunhas foram o chefe de segurança do hotel onde o Diddy agrediu a Cassie. Ele foi a primeira pessoa que chegou, que conversou com a Cassie, que viu que a Cassie não queria prestar queixas, e também um acompanhante que deu ali seu depoimento, que encontrou o Diddy e a Cassie várias vezes, que chegou a realmente ter relações com a Cassie e que presenciou algumas agressões do Diddy sobre a Cassie. Se você quer ver um pouco mais sobre isso, um pouco mais detalhado, eu vou deixar o link aqui no card. Nos dias 2, 3, 4 e um pouquinho do 5º dia, a gente teve uma das testemunhas mais importantes desse caso, a Cassie Ventura. A Cassie é uma testemunha muito chave, principalmente para a acusação, porque ela, além de ser ex-namorada do Diddy e além de ter um vídeo que circula na internet do Diddy agredindo ela, então provando um pouco mais sobre essa personalidade agressiva do Sean, ela também era uma pessoa que trabalhava com o Diddy e que fazia ali as partes burocráticas dos freak-offs, além de também participar dessas festas. Então, para a acusação, ela é importantíssima para realmente confirmar as acusações de tráfico sexual, prostituição, violência, de coerção, de extorsão. Então, ter a Cassie ali era algo muito importante para a acusação. Apesar dela ter sido dúvida, muitas vezes, principalmente na primeira semana, porque a Cassie está grávida, está quase tendo bebê, na verdade. Essa era uma das preocupações do juiz, que falou que não queria que ela fosse ouvida no 5º dia, porque ela realmente já estava ali a ponto de ter o bebê e não queria que isso acontecesse no meio do júri. A Cassie começa contando que ela conheceu o Diddy quando ela tinha 19 anos e ele tinha 36. Na época, ela tinha acabado de assinar com a Bad Boy Records, gravadora do Diddy, e que eles tinham um relacionamento platônico, apesar de profissional. Mas ele dava alguns sinais pra ela que ela ficava um pouco confusa. Até que, no seu aniversário de 21 anos, que ela foi comemorar em Las Vegas, ele deu um beijo nela, o que ainda deixou ela muito confusa, porque apesar dela achar ele um cara muito divertido, ele era um cara mais velho e que tinha a carreira dela nas mãos. A partir daí, eles desenvolveram um relacionamento onde a Cassie diz que o Diddy era um cara muito engraçado, muitas vezes carinhoso, mas ele também era uma pessoa muito volátil, que ela viu muitas vezes ele ser uma pessoa muito agressiva, se impor muito com outras pessoas, até que de fato ele foi com ela. Ela disse que a primeira agressão aconteceu uns meses depois que eles começaram a namorar e que ela ficou bastante chocada, porque ela não esperava que aquilo fosse acontecer com ela. E ela disse que depois isso acabou se tornando uma coisa recorrente. Sempre que eles acabavam discutindo um pouco, né, uma discussão ali um pouco mais calorosa, o Diddy sempre acabava partindo para uma abordagem mais física. Que podia ser tapas, empurrões, puxão de cabelo, pontapés ou até atirar coisas nela. A Cassie também coloca o Diddy como um cara muito controlador, que ele controlava basicamente tudo sobre a vida dela. As roupas que ela usava, o cabelo que ela tinha, o peso que ela tinha que manter, as unhas que ela tinha, além de, obviamente, as pessoas que ela podia falar, os relacionamentos que ela podia manter. Ela também conta que ele propunha uma dinâmica que era quase como um castigo. Se a Cassie fizesse alguma coisa que desagradasse ele tirava coisas dela. Então, ele tirava o carro, o celular, o apartamento, que foi ele que deu, e às vezes até o passaporte. Ela também diz que às vezes que eles brigavam e ela saía de perto dele pra se proteger de uma agressão ou qualquer coisa assim, ele acabava mandando gente atrás dela. Que ela já teve que fugir de, por exemplo, a equipe dele de seguranças, que tava correndo atrás dela de carro. Esses momentos de agressão também não eram momentos privados. Ela conta que ela já foi agredida no meio de uma boate. Inclusive, essa era uma história, né, de que o Diddy agrediu a Cassie no meio de uma festa e a Beyoncé e a Jessica Alba viram isso, não falaram nada na hora, mas depois foram correr pra ela no banheiro e falar, tipo, não, você precisa sair disso, você precisa terminar esse relacionamento.
Ela não fala sobre isso, apesar dela falar que sim, existem muitas testemunhas sobre o que acontecia com ela. Que muitas pessoas já testemunharam agressões, as agressões que o Diddy fazia com ela. Inclusive as assistentes dele e o motorista do Diddy. Uma das assistentes, inclusive, que ela dá o nome de Mel, falou pra ela que ela tinha que sair daquele relacionamento o mais rápido possível. A Cass também disse que, além de ser agressivo com ela, ele foi agressivo com outras pessoas. Ela conta de uma vez que ela viu uma amiga dela ser pendurada na sacada pelo Diddy. Nesse momento, a defesa do Diddy acabou confrontando a Cassie sobre essa informação, porque eles mostraram uma mensagem onde a Cassie falava que soube que a amiga dela foi pendurada na sacada. E aí eles falam, mas aqui na mensagem você fala que você ficou sabendo, e aí você está falando que você viu. E a resposta da Cassie foi, eu sei o que eu vi ele pendurando a minha amiga na sacada. A Cassie também diz que o Diddy era um cara muito ciumento e que ele tinha muito ciúme de homens famosos ao redor dela. Ela também conta que as agressões, elas não se resumiam só aos períodos que eles estavam juntos. Que uma vez, em um freak off, ele ficou sabendo que a Cassie e o Kid Cudi estavam namorando. E o Diddy arremessou uma garrafa de vinho na cabeça da Cassie, depois de falar pra ela que explodiria o carro do Kid Cudi. Curiosidade ou não, um tempo depois, o carro do Kid Cudi de fato explodiu. A Cassie também deu um testemunho bastante surpreendente, não tanto, mas que deixou a gente bastante chocado, que em um episódio, em 2018, o Diddy perseguiu ela depois de uma briga, entrou na casa dela e a estuprou no meio da sala de estar dela. Sobre os freak-offs, a Cassie diz que o primeiro freak-off que ela participou, ela tinha 22 anos, mas que já no primeiro ano de namoro dela e do Diddy, ele já trouxe pra ela essa ideia de voyeur, que ele gostaria de ver ela tendo relações com outros homens. A Cassie diz que o que acontecia ela realmente tinha relações com outros homens, o Diddy assistia, mas ele dirigia a cena. E que esse tipo de relação que eles tinham depois foi levado para os freak-offs. A Cassie, como já disse, tinha 22 anos quando ela participou do primeiro freak-off, mas ela disse que fez isso, na verdade, mais para agradar o Diddy do que, de fato, por vontade própria. Ela disse que a primeira vez que ela participou, ela ficou dias acordada, usando drogas, essas drogas que mantinham ela acordada, mesmo contra a vontade dela. Ela disse também que ela teve relações com outros homens, enquanto o Diddy assistia, e que era uma festa muito regada a bebidas, drogas e sexo, como a gente já tinha essas fofoquinhas rolando. Ela também disse que durante essas sessões nos freak-offs, muitas vezes essas relações sexuais envolviam urina. Geralmente o Diddy urinava nela ou um outro homem urinava nela. Ela disse que ela detestava isso, que ela se sentia muito suja e que nunca gostou dessa ideia porque se sentia também humilhada. O garoto de programa que deu o seu testemunho no primeiro dia também conta isso, também conta que em um momento ali na relação que ele estava tendo com a Cassie, enquanto o Diddy assistia, a Cassie pediu para que ele urinasse nela. Quando a defesa perguntou se ele sentiu que a Cassie estava gostando, o cara disse que sim, que ele sentia que ela estava gostando. A Cassie também disse que nos freak-offs era o único momento que ela sentia que ela estava conectada ao Diddy de verdade, que ela conseguia ter ali uma conexão de relacionamento, sabe? Que os dois estavam fazendo uma coisa juntos, mesmo que ela não tivesse muito afim de fazer aquilo. A Cassie também conta que o Diddy, ele dirigia todos os aspectos dos freak-offs e que os freak-offs tinham padrões, seguiam o mesmo padrão. Ela não dá muitos detalhes do que aconteceria, né, nesses padrões, mas que era uma coisa que o Diddy era bastante exigente. Durante o julgamento também, o juiz, a pedido da promotoria, decidiu que as provas dos freak-offs, principalmente aquelas que apareceriam a Cassie, não seriam mostradas pro júri todo, né? Pro tribunal todo, pra todo mundo tava lá. Apenas pros jurados. Isso porque, pelo pedido da acusação, isso seria revitimizar a Cassie, né? Seria, de fato, humilhar ela ali. E é muito bom lembrar que, além dos jornalistas, além da família do Diddy, a própria família da Cassie também tá ali assistindo. O juiz acatou a decisão, então as fotos que foram mostradas sobre os freak-offs, fotos que tinham a Cassie, foram mostradas apenas para os jurados.
Durante essas fotos, a Cassie apontava quem era quem. Essa sou eu, esse é o Diri, esse é um acompanhante. Ela apontava quem era quem e descrevia mais ou menos o que eles tinham feito naquele momento. A Cassie também conta do vício dela e do Diri em drogas. Ela diz que ela usava bastante coisa, principalmente durante os freak-offs, mas que o Diri, em específico, era muito viciado em opioides. Chegou ao ponto dele ter uma overdose de opioides. A Cassie disse que ela usava muitas drogas, principalmente durante os freak-offs, mas para desassociar e não perceber que ela estava naquela situação, naquele momento, passando por aquilo. Ela disse que muitas vezes, principalmente quando ela falou com o Diri sobre a quantidade de drogas que ela estava usando, o Diri até aconselhou ela a ir procurar ajuda. A defesa do Diri, ela confrontou muito a Cassie com troca de mensagens. É bom explicar aqui que nos 2 primeiros dias, a Cassie só falou com a acusação, só falou com os promotores. Ela só foi falar com a defesa, de fato, no dia 3 e no dia 4, perdão, e um pouquinho do dia 5. O que a própria CNN fala, né, os correspondentes da CNN que estão lá, dizem que o comportamento dela mudou muito quando ela estava falando com a acusação e com a defesa. Quando ela estava falando com a acusação, ela parecia muito mais tensa, provavelmente porque ela estava revivendo tudo aquilo, e quando ela estava falando com a defesa, ela estava muito mais leve, chegou a dar risada em alguns momentos. Ela e o advogado do Diri chegaram a rir juntos de algumas situações ali, mas que ela, apesar disso, manteve todos os pontos que ela levantou nos 2 primeiros dias. As mensagens que a defesa traz é muito no sentido de mostrar que a Cassie tinha consciência de tudo que estava acontecendo e que ela concordou com tudo aquilo. Eles mostram, por exemplo, uma mensagem dela falando que, bem do começo do relacionamento dos dois, onde ela falava que ela não via problema em participar do freak-off, mas que ela tinha alguns pontos ali para que ela pudesse se sentir mais sexualmente livre. Eles também mostram mensagens onde a Cassie digita pro Diri que amava os freak-offs que os dois participavam. A Cassie disse isso muito da boca para fora, mas foi uma coisa que a defesa mostrou. As mensagens que a defesa do Diri mostra no tribunal tem muitos assuntos. Em alguns deles, realmente, a Cassie até fala sobre participar de freak-offs. Em outros, a Cassie fala que quer ver o Diri com outras mulheres e até chama outras mulheres, falando que eles são um casal. Aquela coisa bem, ai, nós somos um casal, adoramos muito a sua vibe. Mas eles também mostram algumas mensagens onde a Cassie claramente está ali muito preocupada com o estágio que a relação deles está. Ela fala sobre não se sentir valorizada, sobre como ela sente que ela é uma namorada que tá ali só para as atividades sexuais, que ela não consegue mais se conectar com o Diri em outros momentos. Então mostra também que, além de sim, eles estarem juntos em toda essa parte mais sexual, a Cassie também sentia falta desse afeto, desse carinho que ela não encontrava mais no Diri. Apesar disso, durante essas mensagens, né, nessas mensagens que a defesa mostra, em uma delas, a Cassie fala, com todas as letras, que ela se sentiu suja durante um freak-off específico. Eles não dão muito o contexto que estava acontecendo ali, mas mostrava que talvez ela não gostasse tanto assim como a defesa queria mostrar ali para os jurados. A defesa também trouxe de volta, né, toda a história do uso de drogas que a Cassie falou muito, para perguntar se durante os episódios de agressão o Diri costumava estar sob efeito de alguma substância. A Cassie disse que às vezes sim, que às vezes ele estava sim sob efeito de alguma substância e que geralmente durante essas vezes ele não lembrava que tinha agredido ela, mas que muitas outras vezes ele não estava sob efeito de nada e sabia muito bem o que estava fazendo. A defesa também trouxe trocas de mensagens do Diri e da Cassie durante o ano de 2018, que é o ano que a Cassie alega ter sido estuprada pelo Diri na sala de casa. O que a defesa faz nesse momento é alegar que eles trocaram mensagens durante todo o ano, em que em nenhum momento esse episódio foi citado. Depois a defesa querer dizer, né, que eles estavam trocando mensagens depois disso, a promotoria levantou ali e perguntou se a Cassie tinha alguma dúvida de que ela teria sido abusada durante esse momento, e ela disse que não. Já
na sexta-feira ainda, depois que a Cassie deu seu testemunho, a gente teve o testemunho da Yasmin Benda. Ela é uma agente especial que foi responsável pela operação que prendeu o Diddy em setembro de 2024 em um hotel em Nova York. Ela diz, basicamente, o depoimento dela foi para falar como foi a operação e como foi a prisão. Ela diz que ela chegou no quarto, era um quarto de luxo, e que ela encontrou muitos frascos de óleo de bebê no quarto. Ela encontrou muitos na mesinha, perto da cama, que ela encontrou na sala, que ela encontrou em mala, que ela encontrou no banheiro, tudo isso junto com lubrificantes, por exemplo. Ela também fala que encontrou pacotinhos que tinham ketamina, que tinham MD e que tinham clonazepam. Inclusive, esses pacotinhos que elas encontraram, né, em Ziplocs, eles até levaram pro tribunal e os jurados ficaram passando, assim, um pro outro os pacotinhos. Ela também diz que no dia o Diddy tava com uma mulher nesse quarto de hotel, apesar deles não falarem quem era, e também tinha o total de $9 mil em espécie em uma bolsa da Louis Vuitton. A outra testemunha do dia foi a Dawn Richard, que era uma membro do grupo The Nick Kane, que foi um grupo formado pelo Diddy em um programa da MTV lá no comecinho dos anos 2000. A Dawn, ela trabalhou com o Diddy de 2004 a 2011, época em que ele e a Cassie estavam namorando. Ela contou principalmente sobre um episódio onde ela estava na casa do Diddy com a Cassie estava fazendo o café da manhã pro Diddy, que o Diddy desceu completamente descontrolado, gritando: "Cadê meus ovos de café da manhã? Eu quero meu café da manhã." Quando ele viu que não estavam prontos, ele empurrou a Cassie, bateu nela, na frente da Dawn mesmo, pegou a panela pra jogar nela, mas a Cassie se jogou no chão pra se proteger. Depois pegou ela pelos cabelos, levou ela até lá em cima, e aí a Dawn diz que ela ouviu gritos e barulho de vidro quebrando. No dia seguinte, a Dawn conta que ele chamou ela e uma outra funcionária, trancou elas dentro do estúdio e falou para elas que o que tinha acontecido naquele dia não era para ser comentado com ninguém, que de onde ele vinham as pessoas costumavam sumir por falar, e que depois deu um buquê de rosas para cada uma delas. A Dawn diz que não contou nada pra polícia porque realmente teve medo, e aí parou de trabalhar com ele um tempo depois. Esse foi o resumo sobre o que aconteceu nessa segunda semana de julgamento. A próxima semana, segundo a promotoria, a gente vai ouvir uma das melhores amigas da Cassie, que parou de falar com ela enquanto ela tava com o Diddy, e a mãe da Cassie. Se você tá gostando desse vídeo até aqui, eu vou te pedir pra dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho, tudo isso, compartilhar com os amigos, porque me ajuda muito, muito, muito. Foi um trabalhão, olha, são 4 páginas de resumo de semana, isso que a gente já tinha feito de um dia, hein? Então, dá essa ajudinha pra gente.